Que o nosso coração seja como o teu. Que a nossa vida espelhe a tua glória no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu cansei de ficar sentado. Não dá. Eu até coloquei no grupo de WhatsApp da igreja, e até no meu status, uma sugestão de tema, um tema daquilo que nós iríamos e vamos abordar em parte aqui, cuidando o horário. Que tipo de cristão somos? Eu ontem, quando eu acompanhava algumas coisas e observava algumas coisas, me veio essa pergunta dentro do meu espírito. Porque hoje nós temos uma nação com 30%, 30 e poucos por cento, 40% de crentes ou cristãos nominais. Nós temos um mundo onde o evangelho passou e voltou e veio de novo, e pessoas ainda se declaram e conheceram, e não se declaram porque não conheceram, mas porque foram convencidas do evangelho, convencidas da pessoa de Jesus. Mas que tipo de crente nós, ou que tipo de cristão nós temos nos tornado? Se nós nos examinássemos a nós mesmos, e nós pudéssemos trazer um relatório ou uma expressão, uma identificação de quem nós somos como cristãos, e eu não estou falando aqui de perfeição, queridos, eu não estou falando aqui de obra completada, eu não estou falando de uma plena manifestação de alguém que já foi totalmente transformado, mas eu estou falando de algo que nós precisamos refletir, porque cada vez que eu olho para mim mesmo, eu não ando decepcionado com o meu Cristo, mas às vezes eu ando frustrado comigo mesmo, porque muitas das coisas que nós sabemos que poderíamos estar mais intensos, parece que ainda há uma manifestação muito forte da natureza caída do homem, que ele tende a tentar prorrogar, protelar, empurrar para frente coisas que seriam tão fáceis de serem resolvidas, e nos tornarmos semelhantes ao nosso Senhor, e nos tornarmos como o nosso Senhor. Porque nós sabemos que o propósito principal, o propósito fundamental do Evangelho é nos tornar semelhantes a Jesus, para que, sendo como Jesus, possamos levar a glória de Deus, a esperança da salvação, a redenção, a perdão dos pecados, às pessoas que ainda não conhecem. Porque sendo nós a luz do mundo, o sal da terra, podemos ser a luz que brilha aos perdidos, e os olhos possam ser abertos para que conheçam o Evangelho e o seu poder. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas esse Evangelho só pode ser aceito quando, de alguma forma, a luz que somos nós é manifesta em meio àqueles que ainda vivem em trevas, para que eles, abrindo os olhos, possam reconhecer quem são, e a partir daí decidirem andar na luz, para que, andando na luz, a sua vida, assim como as nossas, possam estar sendo reestruturadas, reorganizadas, refeitas a partir do Evangelho. Só que quando eu penso a respeito de que tipo de cristão nós somos, e olho bases e princípios bíblicos, tentando entender e me conhecer, de repente eu posso descobrir que a luz que há em mim, como o próprio texto diz, pode ser mais trevas do que eu imagino, porque se a luz que há em vós é trevas, quão densas trevas há em vós? Se de alguma maneira, eu vou frisar de novo, eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de obra completa, eu não estou falando de um exemplo de pessoa perfeita, porque perfeito é só o nosso Senhor, e o nosso alvo é a perfeição dele. Quem não tem problema? Quem dentro da sua casa de repente nunca quebrou um prato? Quem na sua casa não tem um problema que precisa ser resolvido? Na sua vida financeira, na sua saúde, nas suas relações, como nós oramos antes? Quem nunca teve uma treta com alguém? Quem nunca se entristeceu com seu irmão, com a sua irmã? Quem nunca se entristeceu com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos? Quem nunca se entristeceu com seu primo, com seu tio, com seu vizinho, com sua avó? Quem nunca se entristeceu com seu pastor, com seus irmãos da igreja?
faz parte. Nós somos pessoas que somos grande parte da nossa vida conduzidas pelos nossos sentimentos, até que conhecemos o Espírito Santo. Mas muitos de nós vivendo uma vida tentando justificar algumas das nossas realidades sentimentais, emocionais, porque nós reagimos a essa realidade que faz parte das nossas vidas. Se estamos contentes, se nós estamos alegres, todos podem ver. Se estamos tristes, todos podem ver. O próprio Tiago escreve lá no capítulo 5, dizendo assim: olha, se vocês estão contentes, cantem louvores. Porque quando nós estamos com um tipo de sentimento, nós conseguimos expressar externamente. Então, se vocês estão contentes, cantem louvores, se alegrem na presença de Deus, compartilhem. Se vocês estão ansiosos, tristes, entristecidos, orem. Se estão enfermos, doentes, chamem alguém para orar por você. Mas em todas as manifestações, em todos os sentimentos, nós sabemos que as expressões vão corresponder às nossas expectativas da fé, e não às expectativas interiores de uma natureza caída. Nós precisamos corresponder e responder aquilo que está nos chamando. Então, quando nós olhamos para ver um tipo de cristianismo, às vezes, que nós estamos inseridos, nós precisamos entender que tipo de cristianismo é, para entendermos que tipo de cristão nós estamos nos tornando. E a pergunta é: você é um cristão segundo a palavra ou um cristão segundo a igreja? Você é um cristão baseado naquilo que Jesus era que é como o Cristo? Ou você é um cristão nominal, frequentador de igreja, e agora nem frequentando está muito, que só expressa aquilo que a sua congregação, o costume, as doutrinas, os ensinos liberados nesse ambiente construíram você? É claro que os ensinos constroem a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem. Mas a mensagem da palavra te constrói mais do que a mensagem do homem? Ou a mensagem do homem é o que influenciou você, porque você se justifica que muitas das coisas que você escolhe fazer, muitas das coisas que você reage na sua maneira de viver, estão fundamentadas pelo ambiente em que você se relaciona, e você ainda se justifica porque o fulano, o beltrano, o ciclano, o pastor, o irmão, a irmã, os ministros, os crentes, né? Porque tem até as funções dentro das nossas congregações meia clericais, né? Meia romana ainda, mas nós gostamos de saber que até na igreja evangélica tem os cardeais, os bispos, os papas, né? Os coroinha, tem também. E aí você se fere com alguns desses, e aí vem e diz assim: não, eu me movo porque fulano não corresponde àquilo que a palavra diz. Então, se ele não corresponde àquilo que a palavra diz, eu também tenho o direito ou a desculpa de não fazer. Você é um cristão segundo a palavra, ou você é um cristão nos padrões do seu ambiente relacional? Você ainda é daquele tipo de cristão que, quando você ouve algum tipo de instrução ou construção bíblica, você se dá o direito de questionar o que Deus disse, mas não questiona às vezes aquilo que o homem diz, porque o que o homem diz às vezes satisfaz muito mais a sua alma do que aquilo que Deus disse que você deveria ser ou fazer. Porque nós temos visto isso. Nós vemos pessoas que constroem um estereotipo, uma versão externa de alguém que elas querem que seja visto, mas no seu interior ainda não há uma construção inteira, porque nós conseguimos ainda ver pessoas que se movem por sentimentos que são de um homem caído. Nós não entendemos princípios como, por exemplo, quais seriam os objetivos de avançar, conquistar, construir, vencer, adquirir? Quais seriam esses motivos de alguém que teme a Deus? Esses motivos seriam para que Deus seja visto, para que Deus seja glorificado na minha vida, e para que de alguma maneira tudo isso que eu me envolvo em fazer seja uma parte do propósito, para que pessoas sejam tocadas, para que pessoas sejam alcançadas, abençoadas, curadas por aquilo que o Senhor me incumbiu de fazer. Aquilo que eu estou construindo, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu fui chamado, e eu me envolvo com isso
com tamanha intensidade, para que isso seja feito de forma excelente, para que em Deus as pessoas conheçam propósitos, princípios e fundamentos. Ou ainda continuo só para poder justificar todas as coisas que eu quero, é para que as pessoas ainda me vejam. É difícil, eu sei que é difícil. Não é uma coisa fácil. O Evangelho não é algo para que as pessoas sintam-se satisfeitas com ele simplesmente. Porque o Evangelho só satisfaz depois que você entra pela porta. Porque enquanto você não entrar pela porta, você não vai entender o propósito do Evangelho. Porque sem entrar pela porta, você vive segundo os padrões de fora. Quando você entra pela porta, você tem que viver pelos padrões internos, interiores, dos fundamentos de dentro, e não mais as experiências de fora. E entrar pela porta não é algo fácil, porque o próprio Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, porque não é uma coisa que você pode entrar simplesmente porque quer o benefício do Evangelho. A entrada pela porta dá a você e a mim os benefícios desse caminho, mas não é uma coisa que você pode simplesmente entrar e permanecer do jeito que é. E aí nós nos tornamos crentes, envolvidos com sistemas congregacionais, com estruturas evangélicas, e nós não conseguimos nos desenvolver naquilo que é propósito, naquilo que é princípio, porque nós não conseguimos amar, nós não conseguimos pacificar, nós não conseguimos chorar pelos propósitos corretos, nós não conseguimos nos alegrar pelos propósitos corretos, nós não conseguimos nos envolver nos fundamentos corretos, porque ainda queremos que de alguma maneira Deus me ajude a me realizar segundo um padrão externo e não segundo um padrão que é construído no caminho que eu resolvi andar, e esse caminho chama-se Jesus. Que tipo de crente, que tipo de cristão você é? Ah, não, pastor, é porque eu sou um cristão, eu sou católico, então na minha igreja não diz que eu devo fazer algumas coisas. Não, pastor, eu sou um crente evangélico, pentecostal, neopentecostal, tradicional, fundamental. Eu sou um crente pré-histórico, eu sou um crente pós-moderno, eu sou um crente de qualquer forma. Mas nesses padrões de todas essas nomenclaturas, o que fundamenta as nossas vidas é aquilo que você olha externamente, ou é aquilo que você aprende segundo a palavra? Porque nós temos uma palavra impressa, nós temos uma palavra escrita que nos norteia, nós temos um socorro, um fundamento que nos ajuda nesses dias a conhecer a Deus, que é a palavra. Mas se essa palavra escrita não cumprir o seu propósito de ser escrita dentro das tábuas dos nossos corações, ela é um conjunto de regras e preceitos que externamente eu posso cumprir quando me beneficio, posso cumprir quando eu me sinto à vontade, parece que vai ser positivo, mas dependendo do momento, da circunstância, eu posso dizer, não, eu não quero viver aquilo que a palavra diz nesse exato momento, porque isso não me satisfaz, isso não vai me trazer o benefício que eu tanto busco. Nós falávamos agora, e já falei inúmeras vezes, e sinto todas as vezes que eu começo a falar, arde no meu coração o desejo de falar sobre perdão, sempre, porque eu não sei se você é blindado já, mas pelo que a gente olha e observa numa sociedade, as coisas que nesses dias mais têm sido despertadas nas pessoas através do medo, é um sentimento de autoproteção, ao ponto, às vezes até, de que essa autoproteção fira aqueles que parecem que estão tentando nos tirar desse ambiente de segurança. E aí, essas experiências, muitas das vezes, a gente tem visto que pessoas têm sido frustradas porque elas não querem ferir os que estão com medo, mas ao mesmo tempo estão sendo feridos porque elas não conseguem ter uma vida livre naquilo que entenderam que tem que viver. Então começa as ofensas, as críticas, começa o disparar de palavras de falta de preocupação, falta de entendimento, falta de isso, um monte de coisa. E aquele que fala porque está com medo, está ferido. E aquele que recebe, às vezes, acaba se ferindo porque não consegue entender a forma com que o outro está vivendo. Só que de todas as maneiras, isso está demonstrando uma falta de segurança naquilo que Deus falou. E nós precisamos nesses dias entender
que tanto aqueles que estão acuados quanto aqueles que estão avançando, eles precisam buscar no Senhor o seu equilíbrio, a sua serenidade, para que de todas as formas não sejamos motivos de ofensa, mas mesmo assim, se porventura ofendermos ou sermos ofendidos, precisamos estar na condição que Jesus nos chamou, de liberdade sentimental, de liberdade das masmorras, dos sentimentos, para que livre, com o perdão que recebemos do céu, possamos distribuir perdão a todos aqueles que necessitam. Nós não temos vivido alguns padrões que são bíblicos, necessários. Nós vivemos práticas congregacionais, nós vivemos práticas igrejeiras, nós temos linguagem igrejeira. Mas nós conseguimos, eu me lembro a minha esposa, logo que eu nem era crente, e como ela tinha alguns princípios, porque ela foi criada num ambiente da palavra, eu me lembro que quando nós tínhamos as nossas tretas, né, e foi melhorando, esses 27 anos as tretas ficaram mais intensas, a gente está ficando craque em treta, né, mas também consegue consertar quando a gente se converte. E eu me lembro que um dos textos que ela mais falava para mim, ela dizia assim, a gente tinha aquele pega durante o dia, uma situação, e o texto que ela mais usava era um texto que Paulo fala aos Efésios. Ela dizia assim: olha, a palavra de Deus diz que não pode se deixar colocar o sol sobre a nossa ira, então nós precisamos consertar. E aí eu nem crente não era. Depois de crente, quantas vezes eu fui dormir brigado com 3 dias, 4 dias, uma semana? Nem crente eu não era, mas ela dizia, a Bíblia diz, eu nem acreditava muito na Bíblia, mas ela dizia para mim, então nós temos que consertar antes do sol se pôr. Então vamos consertar. E a Bíblia diz, não se deixe colocar o sol sobre a vossa ira. E aí a vida vai passando, a gente vai se envolvendo, e daqui a um pouco a gente briga, eu tenho um problema com alguém, tenho um atrito com alguém, e nós não temos a disposição de um evangelho poderoso que nos faz consertar ao ponto de perdoar e ser perdoado antes do que se coloque o sol, para que o sol não se coloque antes que a nossa ira seja resolvida. Então, que tipo de crente nós somos? Queridos, nós precisamos, eu escrevi muita coisa, ainda brinquei com a minha esposa assim, eu estou ficando craque para escrever, né? Eu só não consigo entender o que eu escrevi depois, mas isso é uma beleza, né? Os irmãos assim, é muito bonito, né? Aqui vocês vão olhar aqui, muito bonita essa letra aqui, só não é entendível, né? A gente não entende o que está escrito, na grande maioria das vezes, eu tenho que ler 2 vezes, aí eu coloco os pontos aqui, eu vou pelos tópicos, sem tentar ler todas as frases. Mas hoje nós conversávamos, eu dizendo assim, e ainda com esse pensamento de que tipo de crente nós somos, que tipo de envolvimento nós estamos, e nós estamos aí de manhã, quando nós tomávamos café, a gente começou a conversar, e eu disse assim, eu fiquei pelo menos uns 5 anos em crise, com uma palavra de um pastor amigo que eu respeito muito. Hoje é um dos homens que nós temos de maior referência na nossa nação, e um dia, mais de 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu ouvi ele ministrando num lugar, a primeira vez que eu fui ver ele ministrar, depois ele já ministrou no nosso ambiente. E eu me lembro que ele trouxe uma explicação sobre a multiplicação dos pães. E a forma com que ele trouxe aquela multiplicação, a explicação sobre a multiplicação dos pães, aquilo me frustrou, porque é como se a forma com que eu recebi, é como se ele tentasse humanizar um milagre, que ele tentasse simplificar um sobrenatural, e aquilo me deixou contrariado, concordando com 99% da sua manifestação de fé, seus fundamentos cristãos, sua vida prática, seu testemunho, seu exemplo. Mas essa me colocou não foi uma pulga, foi um circo de pulga atrás da minha orelha, e aquilo foram muitos anos, até que eu deixei, porque para ser convencido, você precisa abrir o seu coração, para que eu pudesse entender. Porque o cristianismo, baseado na palavra, ele vai te construir tanto no sobrenatural quanto no natural. Ele vai te capacitar para se mover no poder, mas vai te capacitar para se mover numa vida normal e natural. Porque a Bíblia diz que nós erramos em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras fundamentam uma vida prática, o poder manifesto sobrenatural de Deus. Então é óbvio que eu acredito que Jonas andou no peixe grande, eu acredito que Moisés andou sobre as águas, que abriu o mar, que Josué abriu o rio. Acredito que Eliseu deu um grito para o machado flutuou depois que ele jogou o negócio na água.
Acredito que tinha lá, na refeição da escola de profeta, a galera estava lá, pegaram uma cega lá, um mato, fizeram lá um sopão. Quando olhou a morte na panela, o cara pega um pouquinho de farinha, né? E segundo a cultura brasileira, a farinha é bom, ela esfria o quente, aumenta o pouco, engrossa o fino. Então pegou aquela farinha, jogou lá dentro, o negócio ficou bom, aquele mingau, e todo mundo comeu sem morrer. Eu acredito que Pedro andou sobre uma palavra. A gente gosta de ilustrar que Pedro andou sobre as águas, e é maravilhoso. A gente olha até alguns ilusionistas nesse tempo, esses mágicos, tentando provar esse milagre que é possível andar sobre as águas. Mas andar sobre as águas, um surfista anda sobre as águas, peixes nadam sobre as águas, muitas coisas podem acontecer, mas o fenômeno de andar sobre as águas não é o que é mais poderoso naquela circunstância, e sim na palavra liberada, porque o Pedro disse: se o Senhor me mandar, se o Senhor mandar eu ir ter com o Senhor, se o Senhor falar que é, se a sua palavra for liberada eu ando. Então Pedro andou numa palavra, ele não andou sobre as águas, porque enquanto ele andava sobre a palavra, ele usufruiu do sobrenatural. Quando ele deixou de crer, porque ele olhou para fora, deixou de ver aquilo que estava dentro, ele afundou, mas mesmo assim o Senhor o socorreu. Nós precisamos entender, para que a nossa vida ela seja prática, para que a gente flua no poder, mas manifeste coisas tão práticas que são necessárias. São necessárias vidas práticas. Jesus ele veio se manifestar como um homem, sendo Deus, e manifestando a sua divindade. Ele não deixou de manifestar sua natureza humana sem pecado, porque ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu, ele teve anseios na sua alma, mas nem por isso ele deixou de andar segundo o propósito de Deus. E olhando essa palavra que eu disse que eu ouvi há muito tempo atrás, até que o Senhor trouxe um comparativo no meu coração, para que você tenha uma vida cristã real, prática, e que vale a pena. Você precisa se permitir ser ensinado no fundamento correto, e não no fundamento religioso. Você tem que se permitir viver as experiências com toda a nossa insuficiência, mas na suficiência plena de Deus na minha e na sua vida. Nós podemos falhar, nós podemos fraquejar, mas nós não podemos desistir de continuar vivendo pelo princípio, pelo fundamento, pela construção eterna. Porque senão todas as vezes que nós de alguma maneira nos sentirmos enfraquecidos e desestosos, nós vamos dizer simplesmente que é porque Deus não fez, não reconhecendo que de repente foi pela nossa falta de disposição de caminhar segundo a palavra que recebemos, segundo a palavra que é plantada, escrita nas tábuas do nosso coração. Se nós não estivermos voltados para a palavra nesses dias, provavelmente nos próximos meses ou até anos, você vai ter no seu discurso: eu era um crente, desviei, eu era um cristão, mas por motivos inúmeros eu parei de andar, mas eu creio em Deus. Que são os cristãos nominais dos dias de hoje. O próprio censo já traz até uma nova classe de religiosos. Assim como nós tínhamos católicos praticantes, católicos não praticantes, hoje nós temos evangélicos praticantes, evangélicos não praticantes. E independente da sua doutrina, independente do seu envolvimento cristão, quando Tiago escreve, ele diz que há um engano pessoal, há uma decisão de um engano de mim mesmo, quando ouvindo não me torno praticante, quando sendo ouvinte não me disponho em experimentar a prática daquilo que eu ouvi. Que esses dias possamos experimentar a prática do amor, a prática do perdão, a prática da reconciliação, a prática da reconstrução, a prática de não deixar-se pôr o sol sobre a sua ira. Você quer quebrar o pau o dia inteiro? Quebra o pau, não tem problema não. Pega no cabelo do marido, sacode. Não pega no cabelo da mulher não, que dá penha, mas no marido não dá penha, porque o marido não tem coragem de ir lá contar que apanhou da mulher, né? Então, mas é o mesmo, irmão. Se você está apanhando da sua esposa, você pode procurar seus direitos, viu? Vá na delegacia, dê parte lá, ó. Como é que é o nome do negócio? Maria da Penha. Você vai lá e diz assim: olha, minha mulher está batendo em mim. É por isso que você não casa, Igor? Tem medo de apanhar da mulher? Então,
E aí você pode. Então, assim, um serviço social aqui, se você está apanhando nesse tempo de isolamento aí, de coisa que aumentou, né, o número da violência doméstica, ainda que isso seja sério, mas se você está apanhando da sua esposa, procure seus direitos, né? Vai lá, converse com o seu pastor, né? Peça assim, dar um calmante para a esposa bater mais fraco, enfim. Nós precisamos viver a prática do Evangelho como o exemplo de não se deixar colocar o sol sobre os nossos problemas, sobre as nossas confusões, sobre as nossas insatisfações. Ontem eu compartilhei, eu não esqueci do que eu vou falar. Ontem eu compartilhei um vídeo do pastor Hernani, um pedacinho de um vídeo, já é antigo ele, que ele faz o comparativo da vida devocional e relacional do cristão. Nós temos várias expressões religiosas no mundo. Deus só existe um, e ele é conhecido pela experiência com Jesus e construído a sua forma de viver através da palavra. Então Deus não é o Deus de todas as religiões, até porque só existe um Deus. Nas outras religiões, aquilo que chamamos de deuses são engano, não são deuses, porque há somente um Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só palavra, uma só fé e um só batismo. Então, mas enfim, as pessoas que creem numa divindade construída no seu interior, na sua forma de ver, na propaganda que lhe foi feita, tem muito mais dedicação a uma relação com um Deus morto, parecendo estar vivo, do que aqueles se dizendo se relacionar com Deus vivo. Parece que as suas relações seriam com Deus morto, porque Jesus está vivo e nós temos pouca relação. Nós nos movemos de pouca intensidade pela palavra e oramos pouco. Quantas vezes já fiz desafio aqui dos irmãos orar pelo menos 5 minutos por dia? É vergonha, porque você vê um muçulmano orando 5 vezes por dia, um budista orando 7 vezes por dia. Você vê espíritas nominais, você vê espiritualistas sendo praticantes da sua religião e da sua falsa fé, mas todos os dias carregam símbolos, carregam pontos de contato, carregam badulaques pendurados até no seu corpo para expressar a sua devoção. Nós não precisamos de nada disso, somos libertos. Você não precisa de marca nenhuma no seu corpo, você não precisa de pulseira nenhuma, você não precisa. Inclusive ainda tem uns irmãos que vendem pulseira da fé, pulseira, corrente, que uns vão vender até cadeado, mas tem aqueles que gostam de carregar essas coisas. Não é por aí que a gente expressa a nossa fé. A nossa fé, ela é testemunhada pela prática, pela devoção, pela dependência e pela entrega. Porque se você não tem devoção, como que você sabe o que Deus está fazendo? Você levanta de manhã e diz: Deus, obrigado, estamos vivos, o Senhor está aqui, o que nós vamos fazer hoje? Porque hoje eu preciso vencer para a glória do Teu nome. Vou vencer no meu trabalho, vou vencer nas minhas relações, vou vencer na minha manifestação, eu vou vencer, porque o Senhor está aqui. Aí lá no meio da manhã você lembra que você não está sozinho e diz: e aí, Espírito Santo, como é que está o negócio? Como é que está aí? Está andando bem? Está tudo certinho aqui? Tem alguma coisa que eu deixei para trás? Vai chegando perto do meio-dia, você lembrou: o Espírito Santo, nós precisamos almoçar. Hoje não é dia de jejum, então nós vamos lá almoçar. O Senhor vai comigo e o Senhor vai me ajudar a continuar cumprindo o propósito. Aí você sai do almoço, vai dar aquela cesta para dar aquela descansada para quem faz. Você convida ele para estar com você. Depois você sai no meio da tarde, no final da tarde, no início da noite. Você que é casado, vai dormir, vai se relacionar com a sua esposa, também convida para ele estar ali. Esses dias eu aconselhei um casal, eu já tinha feito esse aconselhamento aqui na igreja para os homens, e não tornamos doutrinas, né? Isso não é doutrina, irmão, é experiência. E eu incentivei os irmãos a orarem para ter os seus momentos de intimidade. Há muitos anos atrás a gente fez isso, não toda vez, porque senão fica religioso, né? Mas para convidado, para aquele momento. E aí o irmão no outro dia me ligou dizendo que foram compartilhar e me chamaram de tudo menos de santo, que eu só podia ser uma bênção ensinando algo daquilo. E agora, essa semana a gente viu, isso faz uns 2 meses, a gente viu um videozinho rodando na internet aí de um instrumento capeta, né? Que não vou dizer que é a irmã falando um trem daquele, que não pode fazer miau, né? Os irmãos aqui da igreja, eu compartilhei, mas no Facebook ela está rodando.
e uma falta de conhecimento, uma falta de envolvimento, um cristianismo tão sem fundamento, tão infundado, que não nos faz construir uma vida que é dedicada ao Senhor. Meu casamento é para a glória de Deus, meus filhos são para a glória de Deus, meu trabalho é para a glória de Deus, minha profissão é para a glória de Deus, a minha vida é para a glória de Deus, mas pastor, é tudo isso? Não, eu não sou isso tudo, mas eu não desisto disso. Não são as dificuldades, as adversidades e as barreiras que vão me impedir de continuar, porque os meus olhos estão à frente, os nossos olhos precisam estar à frente, porque se os nossos olhos não estiverem à frente, o nosso cristianismo está fundamentado em sentimentos, impressões e doutrinas humanas. E quando eu consigo entender que o cristianismo ou a vida cristã, o ser discípulo de Jesus vai muito além disso, eu consigo olhar para textos como nós vamos ler, você pode marcar Lucas 5, Mateus 4, e eu consigo entender por que o Senhor começa a construir fundamentos eternos. Quando Jesus se aproxima dos discípulos na sua primeira convocação, ele chega para Pedro, está lá João, está André, está a galera lá todinha trabalhando, pescadores, consertadores de rede, e aí eles estão lá naquela relação, conhecem Jesus e eles se maravilham com Jesus, e Jesus diz assim: olha, a partir de hoje eu convido vocês a andarem comigo, não mais para vocês continuarem sendo o que vocês são, mas se tornarem aquilo que eu chamei vocês para ser. Vocês trabalham numa condição hoje, que trabalham por suas necessidades, vontades e tradições, muitas das vezes. Mas eu quero chamar vocês para continuarem entendendo que o trabalho vai permanecer, aquilo que você tem que fazer vai continuar, mas agora a motivação será diferente. Ele diz para Pedro: olha, você era um pescador, te ensinei a pescar, você é profissional, você não estava pescando, te ensinei, ok, mas agora eu vou te tornar alguém que a partir do que você é, vai ser o que eu quero que você seja, diz o Senhor. Agora você não pescará mais peixes, porque os peixes é para o seu próprio sustento. Agora você pescará homens, porque homens você vai pescar por causa do meu propósito eterno. Você vai continuar pescando, você vai usar dos seus talentos, das suas práticas, daquilo que você já aprendeu a fazer, mas agora por alvos diferentes. Agora os seus alvos não será mais aquilo porque você precisa ou para que você quer. Os alvos serão por causa da eternidade. Então a sua pesca não vai ser mais por causa do seu consumo. A sua pesca será por causa do seu propósito. Você não pescará mais por causa dos seus sonhos e necessidades. Você pescará por causa dos propósitos eternos que eu vou plantar dentro do seu coração. Você vai deixar de ser pescador com barco e pescador de peixe e passará a ser pescador de homens. Porque você será um pescador por propósito e não um pescador por necessidade, profissão ou tradição. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender a praticidade do Evangelho e aquilo que o Senhor ensina como pedagogias, como formas de ensino para que eu e você nos tornemos práticos naquilo que cremos. Porque quando você olha a vida de Saulo era um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem que se dedicou, um homem que era o bam da sua geração naquilo que ele tinha que fazer. Só que ele tinha algumas coisas que não lhe eram positivas para a sua manifestação. Saulo era um homem orgulhoso, soberbo, altivo, arrogante, violento, amante de si mesmo, gostava dos palcos, dos aplausos. E a gente percebe isso lá em Filipenses, quando ele fala do seu currículo, dizendo que aquilo não tem mais importância, porque não tem mais importância em Cristo Jesus. Sabendo quem ele é, não tem mais importância, mas no passado, antes de conhecer o Senhor, tinha importância. Porque quando Estevão morreu, ele segurava o manto olhando aquilo, porque ele entendia que aquilo era um mérito pela sua dedicação, pelo zelo da sua religião. Mas agora ele se converte, e de Saulo ele passa a ser Paulo, de homem grande passa a ser um pequeno homem. Paulo, homem pequeno. E ele começa a ser reconstruído sem ser tirado aquilo que era positivo, porque ele não jogou os seus diplomas fora, ele não jogou os seus aprendizados fora,
mas ele pegou seus aprendizados agora, colocando nos pés de Jesus, se tornou um dos maiores doutrinadores da igreja, porque ele entendeu que agora não mais ele, mas era Cristo. Não era mais por causa dele, era por causa do propósito. Não era por uma referência pessoal, mas era para a glória de Deus. Agora tudo aquilo que ele tinha antigamente como mérito e honra, ele tinha como esterco, sem valor algum, porque o importante era conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, conforme a carta aos Filipenses. Nós vemos Pedro ser um homem dedicado, violento, intrépido, brabão e tudo aquilo, e ele conhece Jesus e descobre que tudo aquilo não tinha valor, que ele precisava aprender a ser um pescador, mas por causa dos propósitos de cuidar, arrebanhar, pescar, trazer pessoas para que aprendesse a se relacionar com o Senhor. E todos os outros personagens bíblicos, o nosso referencial é Cristo, a nossa referência é o Senhor. Mas nós temos modelo de pessoas falhas como eu e você, que olhando para Cristo, não desistiram, apesar das suas debilidades, não desistiram, mas prosseguiram, continuaram, se envolveram, para que entendessem a realidade prática e poderosa do Evangelho. Quando, segundo o que eu acabei de citar, eu olhei, eu me lembro que esse pastor, querido demais, não vou citar o nome dele, mas os irmãos aqui conhecem, quem está me ouvindo pode até lembrar. Quando ele fala a respeito da multiplicação, lá em João 6, verso 1 até o 11, se eu não me engano, é do 6 até o 11, quando ele fala da primeira multiplicação, e Jesus chama a atenção daquele povo, para que eles entendessem o sobrenatural, o poder, o divino, a essência da transformação, aquela reconstrução pelo propósito eterno. Ele chama a atenção dos homens, porque não entendiam o seu propósito da manifestação natural por fundamentos sobrenaturais. Quando João fala lá da multiplicação, ele fala dessa realidade, e eu me lembro desse pastor falando, ele diz assim, e ele despertou uma consciência, que como eu disse, fiquei 5 anos em crise para tentar entender, porque eu não aceitava dessa forma, até que um dia eu comecei a entender, que nesse cristianismo prático, nesse cristianismo fundamentado na palavra, no ser cristão como o Cristo do Redentor é nas nossas vidas, o ser alguém que não é somente ouvinte, mas praticante, ser alguém que se permite ser transformado de dentro para fora, ser alguém que se permite ser trabalhado pelo carpinteiro, ser trabalhado por aquele que nos ama, que nos constrói. Nós precisamos entender que Ele vai nos tornar pessoas de expressão prática, de expressão natural, pelo sobrenatural que está sendo plantado dentro de nós. Seremos pessoas comuns, mas cheias de unção e graça, cheias de poder, mas que se movem por misericórdia e não por soberba, e não por altivez ou para promoção própria. Nós precisamos nos tornar cristãos que não são só nominais, não são denominacionais, não são religiosos, mas cristãos segundo a essência da própria palavra, porque nos tornamos pequenos cristos, cópias de Cristo. Vivemos como alguém que tem uma essência de Cristo, ainda que numa natureza caída, mas com o Espírito ressurreto, alguém que se move por um entendimento de um propósito eterno. E aí olhando esse texto de João 6:1, Jesus chama a atenção daquele povo, porque ele manda todos sentarem na volta ali, tinha uma grande multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ele diz para os discípulos: olha, vocês precisam ter algumas atitudes práticas, por favor, não espiritualizem tudo, ainda que aqueles que são espirituais, para os que são espirituais, todas as coisas são espirituais, mas se mova sendo espiritual com ordem natural em todas as coisas. Ele diz assim: olha, é o seguinte, nós precisamos dar comida para esse povo, vocês têm como dar? Não, vocês não têm? Dão aí. Aí vem lá um orelha seca lá e diz: mas não tem, Jesus, como é que vai fazer? Tem muito dinheiro, 200 denários, vai gastar demais, vai gastar muito, vamos achar outra forma aí, manda essa galera embora, vou estar alimentando o povo dos outros, a barriga dos outros, e não é isso que a gente quer. Jesus disse assim: não, todo aquele que me segue
Estou parafraseando. Todo aquele que me segue se alimenta de mim. Todo aquele que anda comigo, eu supro. Todo aquele que anda nos meus caminhos, é eu que sustento. E eu sustentarei até que todos entendam o propósito. Porque entendendo o propósito, eu não mais só sustento, como dou o recurso para que eles sejam sustento a outros. E aí, ninguém aparece, até que aparece um jovem que gera um constrangimento aos discípulos, aos bambambam, aos espirituais, aqueles cheios do conhecimento da sua fé, mas que faltavam algumas coisas. Um jovem vem e diz assim: eu tenho aqui, ó, eu estava caminhando por aqui, vi o senhor ensinando, achei legal, vi o senhor curando uns cegos aí, tirando uns capeta, e eu cheguei aqui, gostei muito desse negócio, o senhor está dizendo para alimentar essa galera aí. Olha, eu não sei se dá para todo mundo, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. Nós podemos olhar, de repente, com os olhos, Igor, põe para mim, por favor, lá que o Instagram caiu, acabou, né? Caiu o tempo, pode botar de novo daí, se quiser. Mas que o pessoal que estiver no Instagram vai voltar, mas se quiser ir para o Face, pode ir para o Face, tá? E aí esse jovem vem e entrega essa provisão. Irmãos, eu creio plenamente na multiplicação sobrenatural desses pães e desses peixes. Eu creio. Nesses alguns anos que nós temos de caminhada cristã, não foi uma e nem duas, foram várias vezes que nós estávamos fazendo uma comida, fazendo um prato, fazendo fazendo alimentação para uma turma que nós estávamos. E daqui um pouco chegava uma galera muito maior. De repente nós fazíamos ali uma panelona de um arroz com carne, um arroz carreteiro, um arroz com frango. E nós fazíamos ali, e aí nós fazíamos para 10, 15 pessoas, daqui um pouco tinha 30, 40. E você olhava para aquela panela e dizia assim: Jesus, o negócio pegou. Na Boaz, lá na casa de Boaz, isso eram milagres constantes. Virou até prática comum de nós pegarmos e vamos orar aqui, galera, que o Senhor vai multiplicar o pão. E multiplicava o pão, o arroz, o feijão, o macarrão. Aqui nós temos um relato de multiplicação de pão e peixe, mas nós já vimos multiplicação de carne, multiplicação de leite, de café, irmão. O negócio multiplica. Lá em casa, meu café, quando ele está acabando, eu olho de novo, ele cresce. Um fardão tem lá, ele multiplica. Jesus move o coração de muitos. Mas, e aí, eu já experimentei, grande parte dos irmãos aqui que estão me ouvindo já experimentaram, de chegar no final do mês, você vê lá a sua despensa está acabando, e você dizer: Jesus, o negócio vai ficar feio, o senhor está vendo? E ele está dizendo: estou. E ele pergunta se você está me vendo, e você diz: não. Então fica aí que eu vou me mostrar para você. E o mês acabar, e aquilo que parecia que ia ser triste, você passa um mês, e quando você olha para a sua despensa, e aquilo que era para ter acabado há 10 dias continua lá, e você não sabe como e não tem como explicar. Então eu sou apaixonado pelo sobrenatural. Eu já experimentei inúmeras vezes, não foi nenhuma nem duas. E Jesus ainda trabalha comigo de uma forma muito legal. Ele gosta de trabalhar comigo nos últimos segundos dos 45 do segundo tempo. Porque como eu fui muito ansioso a vida toda, eu sempre fui muito assim, vamos explodir. A minha natureza era meio Pedro, tem que fazer, pega o facão, corta a orelha e sai arrancando. E Jesus foi trabalhando esses anos ao ponto que às vezes eu olho e digo: Jesus, eu não estou lerdo demais não, acho que eu estou ficando meio lerdo. Mas sempre trabalhou. Quando aquilo parecia que não ia acontecer, nos últimos segundos assim, marca de escanteio, chuta a bola e é gol. Jesus sempre proveu. Mas olhando a forma pedagógica, ensinando o comportamento de cristãos, eu queria que você entendesse que essa foi a crise que eu passei, mas eu quero que você entenda como Deus move, para que você não seja um cristão nominal, para que você não seja um cristão de igreja, mas você seja um cristão fundamentado na palavra, que a sua prática testifica aquilo que você diz que crê, a sua forma de viver é em conformidade à palavra, a sua manifestação testifica a sua relação com o alto, testifica a relação com o céu, testifica a relação com o sobrenatural. Mas a sua manifestação natural, ela é fundamentada no sobrenatural. Mas a naturalidade da sua forma de viver testifica o Deus sobrenatural que você vive. E aí de repente a gente olha aquele jovem apresentando, e Jesus levantando os pães, dando graças. Ele diz assim:
separem as pessoas em grupos de 50, pequenos grupos. O Senhor Jesus começa a ensinar a ordem prática de uma vida de suprimento, de manifestação e de testemunho. Muita gente necessitada. A primeira coisa que ele diz: vocês têm condição de sustentá-los. Mas a falta de entendimento daqueles homens naquele momento diz: nós não temos como. E nos custará muito caro para isso. Mas Jesus insiste: vocês precisam aprender, porque o cristianismo real, dos cristãos reais, eles entendem que eles são suprimento da necessidade dos outros. Eles são o suprimento da falta daqueles que não têm esperança. Eles são a voz, eles são a expressão, eles são o exemplo daqueles que vivem com um Deus supridor, e eles passam a ser um supridor como canal de Deus. Mas primeiro façam ordem, organiza pequenos grupos aí de 50, que aí nós vamos começar a repartir. Como eu disse, e eu vou frisar de novo para que você não entenda errado, para que você também não entre em crise como eu entrei. Ele pega aqueles pães daquele jovem e ele dá graças. Então eu friso: eu creio, experimentei e experimentarei infinitas vezes até Jesus voltar, a multiplicação sobrenatural. Mas se nós olhássemos da forma natural, para que o nosso cristianismo se torne mais prático, de repente aquele jovem, adolescente, ouve a voz e se entrega totalmente à convocação de Jesus. Gera um constrangimento tão grande, porque aquelas pessoas já vinham há dias seguindo Jesus, já vinham há dias caminhando longos trechos, naquele período que você sabe que não era nas nossas condições naturais de hoje, que você andava a cada 20 quilômetros, 15 quilômetros, tinha um ponto de socorro, tem uma lanchonete, um restaurante, tem um banheiro, enfim, como as estradas do nosso Brasil, aqui do centro-oeste para baixo, se encontram muitas vezes. De repente a atitude singela, simples, mas poderosa de dependência daquele menino não gerou um constrangimento naquelas pessoas que dizem: cara, Jesus perguntou se alguém podia suprir necessidade, ninguém levantou. Jesus perguntou se alguém podia comprar, ninguém comprou. E me aparece esse jovem, essa criança, olhando 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ele tem coragem de trazer 5 pães e 2 peixes. Naturalmente, debaixo do sobrenatural, quem não nos garante que constrangeu, ainda que eu creio na multiplicação sobrenatural, mas que ele não constrangeu a cada pessoa olhar para o lado e dizer: pô, mas se esse guri deu isso, eu vou abrir minha bolsa porque tem um pedaço de pão ali. Você já assistiu esses filmes medievais que falam da época dos bárbaros, falam dos muçulmanos, falam das cruzadas? Quando você olha aquelas jornadas de viagem deles, de cavalo, você percebe que eles sempre têm, ou a mesmo a pé, eles têm aqueles bornal, tem aquelas coisas que eles carregam, que são as suas mochilas antigas, não são as modernas de hoje, e lá dentro eles têm a muda de roupa, lá dentro eles têm uma faca, lá dentro eles têm os seus livros de doutrina, e eles também têm sempre um pedaço de carne, um pedaço de pão e um cântaro, uma vasilha de água. Quem diz que aqueles homens não foram movidos em entender a praticidade que aquele jovem ouvindo Jesus teve, e não começaram a trazer pães que estavam guardados, peixes que estavam guardados, e começaram a entregar nas mãos de Jesus para que aquilo fosse distribuído a todos? Porque o evangelho sobrenatural, ele nos traz uma prática natural movida pelo entendimento sobrenatural. Ele faz eu colocar a minha vida em prática por aquilo que eu estou recebendo, e aquilo que eu recebo do alto eu transformo em prática na minha vida natural. Então eu passo a ser um supridor, porque irmãos, às vezes eu me constranjo quando eu vejo algumas orações, e eu entendo que elas são sinceras, ela não é que elas são feitas de maneira errada. Mas há alguns anos eu deixei de orar assim, quando eu vou almoçar, ou nas nossas reuniões, eu já orei assim, mas um dia eu fui constrangido de orar assim: Deus, eu estou aqui comendo, aí você olha aquela mesa da gente farta, com 3, 4, 5 tipos de refeição, e aí toda aquela euforia de poder sentar à mesa e comer, com a provisão que o Senhor nos dá, junto com as pessoas que nós amamos,
E aí nós vamos comer, e aí a gente ora, e com uma oração muito irresponsável, a gente diz assim: Deus, obrigado pelo alimento, obrigado pela fartura, obrigado pela provisão, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigado porque o Senhor não me deixa faltar nada, mesmo que aquilo que eu acho que falta, não me falta, porque eu tenho aquilo que me é necessário, obrigado, Senhor. E aí eu lembro do pobre, do desamparado, da viúva e do órfão, do necessitado, e digo assim: Deus, supre a necessidade dele, vai de encontro. Faz muito tempo que eu fui constrangido a orar de forma diferente, dizer: Senhor, me coloca de encontro com o necessitado, porque se eu tenho esse pão é para ser dividido com quem está em necessidade, porque eu creio que Deus pode levantar, como no tempo de Elias, ele mandou um corvo levar alimento. Eu creio no sobrenatural que o anjo pode trazer, como serviu Jesus nos últimos dias de jejum, que ele se separou os 40 dias, a Bíblia diz que os anjos o serviram. Eu creio que os anjos podem servir quem está com fome, mas a grande sacada de um entendimento de um cristão, de um cristianismo real, é quando você se responsabiliza com aquilo que Deus te dá. É quando você assume a responsabilidade, você não ora mais, supre a necessidade do desamparado. Você diz: Deus, se o Senhor me der condição, me coloca diante do desamparado, que eu serei a resposta no Senhor, para que ele seja amparado nas suas necessidades. Para que eu não simplesmente me compadeça, comendo, bebendo e dormindo, mas que se alguém bater na minha porta, alguém pedir socorro, o Senhor de alguma forma me levar, ele será suprido, para a glória do Senhor, para que ele conheça que existe um Deus que supre a necessidade do carente. Porque se fosse assim, irmãos, a minha e a sua oração feita dessa forma, não haveria mais necessidade no mundo. Se essas orações de fato fossem ouvidas, nós não veríamos tanta gente morrendo de fome. Hoje, a cada 8 segundos no mundo morre uma pessoa de fome. E nós somos hipócritas no nosso evangelho, porque nós oramos: Deus, supre a fome do faminto. De repente nós deixamos de olhar esse texto e ouvir que o Senhor Jesus disse assim: olha, dá de comer esse povo que está com fome, dá de comer esse povo que tem ouvido, mas está sem suprimento. Dai voz de comer alimento para eles. Supram as necessidades. Só que aí vem o jovem que ouviu e disse assim: não sei para quanto vai dar, mas eu tenho para essa galera. De repente despertou, que todos pudessem partilhar. Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor vai desconsiderar o milagre da multiplicação? Não. Eu estou dizendo que o evangelho, o cristianismo prático, o cristianismo fundamentado, faz com que eu e você sejamos responsáveis com aquilo que temos e carregamos. Sejamos responsáveis com aquilo que dizemos que cremos. E não sejamos hipócritas em dizer que na minha forma evangélica de ser, faz eu me comprometer em oração. Sim, eu me comprometo em oração, mas eu também estou disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sou bom, eu sei de onde é que eu saí, eu sei aonde eu vivo, eu sei quem eu sou, mas se eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito, e se o Senhor me ajudar e me capacitar, eu farei para a glória do teu nome. Aí você diz assim: não, pastor, mas isso aí é quase uma heresia, dizer que eles compartilharam. Não tem como nós concordarmos com isso. Deus multiplicou, eu repito pela 4ª vez, eu creio, o Senhor multiplicou. Mas de repente não há uma pedagogia mais intensa em fazer com que você saia do seu lugar de conforto, da sua falsa cristandade, da sua falsa maneira de viver um evangelho, para se comprometer com o propósito. Porque nós podemos crer, por exemplo, no sobrenatural. Mas como que você explica o sobrenatural lá no Monte Carmelo? Elias, cansado daquelas manifestações dos falsos profetas, daquele engano, os profetas de Baal, os profetas de Astarote, né, aquela manipulação de Jezabel, ele tem uma unção sobrenatural e diz assim: vou acabar com essa bagunça aqui. Seguinte, manda chamar os profetas, nós vamos decidir hoje. E ele avisa o povo: seguinte, galera, vocês vão decidir, porque a partir de hoje a vida de vocês não vai ser da boca para fora, vai ser prática. Vocês vão ter que decidir hoje: ou vocês servirão a Deus ou aos outros deuses, falsos deuses, ou a Baal. Vocês vão ter que decidir e parar de cochear em 2 caminhos. Vocês vão ter que decidir a vida de vocês: ou vocês vão viver uma vida prática pelo que vocês dizem que creem, ou vão continuar essa vida falida espiritualmente,
que você só serve a Deus porque Ele te abençoa, porque Ele te dá, porque a hora que você não recebe o que você acha que Deus tem que te dar, você procura outra opção. Então primeiro ele provoca o povo a uma vida prática, depois ele desafia espiritualmente. Você chama a galera lá, os macumbeiros, tudo, os feiticeiros, chama essa turma aí, vamos fazer um desafio aqui. Faz um altar, prepara uma oferta, um holocausto, um novilho, um cordeiro, e eu vou preparar o meu aqui, e nós vamos invocar os deuses, e depois dessa invocação nós descobriremos quem é Deus de verdade. Diz a palavra, 1 Reis capítulo 18, a partir do verso 22 a 35. Diz assim, a palavra diz assim, que eles se juntaram e começaram a preparar a oferta e começaram a invocar Baal. E lá eles, naqueles ritos bem feiticeiros, começaram a se cortar. E entenda, de repente, se você conhece alguém que se corta, que fica se marcando e cortando o corpo, é uma influência espiritual. Por mais que seja uma resposta à depressão, é uma opressão maligna espiritual. Eu conheço muitos, já orei por vários, já oramos até uma vez, uma menina ligou de uma cidade muito distante, falando com um rapaz, que ela estava se cortando e ia se degolar, ia se matar, e nós oramos com ela, e o Senhor foi até onde ela estava e ela foi curada. Mas também orei por alguns que não foram curados. Por quê? Porque não quiseram, porque tinham essa prática de se cortar. E a Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 18 que os profetas de Baal se cortavam e se batiam e invocavam, e Elias ainda zombava: por acaso está cochilando, dormindo o vosso Deus, que não posso ouvir? Depois de tudo aquilo, Elias veio para manifestar o natural, mas primeiramente com uma condição também prática. Primeiro ele desafiou o povo a ser prático naquilo que acreditava. Primeiro ele desafiou o povo a tomar uma decisão, a decidir a sua vida em servir a Deus ou ser religioso, em ter uma vida prática de devoção e dedicação, ou serem simplesmente nominais. Ele vem e desafia aquele povo, e aí ele manda trazer, ele diz assim: ó, tá pronto aí o altar. Ele termina de reconstruir o altar, ele põe o sacrifício em cima, e aí ele pede algo. Ele diz assim: faz o seguinte, me traz uns jarros de água. Detalhe, não sei se você já viu isso, não chovia há muitos dias, porque ele tinha orado que não ia chover. Não chovia naquela nação há 3 anos, e eles não estavam num rio, porque eles estavam no monte, então não tinha rio em cima, o rio estava longe. E ele chama aquele povo a uma prática da sua fé. De onde tiraram a água? Ele orou e veio água? Não. Ele despertou as pessoas a se moverem, não pelo que viam, mas pelo que criam. Aquelas pessoas começaram a tirar das suas vasilhas, dos seus cantis, dos seus odres, a água que era de consumo, para colocar sobre a lenha, sobre o holocausto, sobre a vala que foi feita em volta, para que o sacrifício fosse feito, para que o poder de Deus fosse manifesto, para que o sobrenatural fosse praticado. Precisou haver ordem. Assim como houve ordem na multiplicação dos pães, houve ordem na manifestação de Elias, mostrando quem era Deus. Aonde eu quero chegar com isso? Eu tenho muitos textos, mas eu não queria ser longo como tenho sido. Aonde nós queremos chegar? Que o seu evangelho, a sua cristandade, o seu cristianismo, ele tem que sair das 4 paredes nesse tempo. Ele tem que sair da sua denominação, ele tem que ser prático. Você tem que ser servo, você tem que ser humilde. Nós temos que ser submissos por aquilo que temos recebido. Nós temos que ser ordeiros, nós temos que ser organizados, nós temos que ser responsáveis. Nós temos que estar atentos. Nós precisamos estar ouvindo qual a necessidade do momento. Se é para organizar um ambiente, se é para praticar o que cremos, se é para servir alguém, se é para repartir com alguém. Porque se o nosso cristianismo for só superficial, como a grande parte dos cristãos hoje vivem de forma artificial, superficial, esse evangelho é só igrejeiro e não transformador. Porque se nós entendermos isso,
Nós nunca deixaremos de crer no espiritual, no sobrenatural, porque partimos desse princípio. Esse é o real fundamento e a real existência de todas as coisas. O mundo espiritual rege o mundo natural. Mas nós precisamos entender que também precisamos ser práticos. Precisamos manifestar coisas práticas e naturais. Precisamos ser fiéis. Precisamos ser leais. Precisamos ser dedicados. Precisamos ser praticantes. Porque de repente, o sobrenatural que aqueles homens experimentaram na primeira multiplicação foi o sobrenatural de abrir um coração para serem práticos naquilo que estavam sendo ensinados. De repente, o sobrenatural daquele ambiente foi a transformação da consciência daqueles homens, de entenderem que não mais só trabalhariam por si, supririam a si mesmo, mas que os seus recursos, seus bens, sua vida era para suprir os da sua volta. E quando todos entenderam, todos comeram, foram satisfeitos, e ainda sobrou para que pudessem alimentar pessoas na frente. Cremos que oramos e o pão multiplica? Cremos. Mas cremos também que o pão dado nas nossas mãos pode ser partido em favor de vós. Isso a ceia nos ensina. Creio que de repente, num tempo de seca, de medo, de pandemia, é o tempo que o Senhor está pedindo: me dá a água. Mas Senhor, não vai chover, o Senhor não está vendo, está seco, a terra está rachando, os bichos estão morrendo. Mas eu preciso da água para o sacrifício. Eu preciso que você bote a água aqui no altar, para que a água, o Senhor venha consumir. Porque logo depois daquilo ali, Elias correu, encontrou uma caverna, onde tinha um riacho, e ali ele permaneceu por um tempo, foi ministrado por Deus nas suas falências. Ele saiu e foi até um lugar, e naquele lugar, junto com seu servo, ele orava todos os momentos, e ele dizia: você vê alguma coisa? E ele voltava e dizia: não vejo. Até que num momento específico, por causa do temor, da obediência e da dedicação, mesmo com as suas falências de fuga, de medo, mas ele entendeu, ele vai lá e diz: eu vou continuar orando. Até que aquele homem diz: o que você vê? Elias fala para ele: sim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele libera uma palavra: corra para a casa de Acabe e diga para ele que vai chover. Todo sobrenatural começa com uma compreensão que me leva a uma prática, um exercício que desperta e supre os que estão na minha volta, para que Deus se estabeleça como o governante de todas as coisas. Para mim terminar, eu escrevi a última frase: para que o seu evangelho seja prático, viva, creia, avance, obedeça, submeta-se, adore, se encontre nele, torne-se como ele. Isso é o evangelho prático. Isso é ser um cristão segundo a palavra, e não um cristão segundo a igreja, segundo a religião. Pai, no nome de Jesus, eu creio na tua palavra. Quantas experiências já tivemos contigo, Senhor. Quantas experiências teremos contigo ainda, Senhor. Mas nos ajuda nesses dias a sermos práticos naquilo que já recebemos. Nos ajuda a sermos dedicados àquilo que nos foi confiado. Nos ajuda a sermos envolvidos com aquilo que nos foi dado a fazer. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouviu do início até o fim, que ouviu de um pedaço para frente dessa mensagem, que ouvirá. Que sejamos despertados, Deus, a sermos cristãos segundo o modelo do Cristo e não nos padrões humanos. Que sejamos cristãos práticos, que entendemos que conhecer as Escrituras nos faz viver o poder do Senhor. Mas esse poder primeiro toca em mim, transforma a mim, me molda segundo o Senhor, para que com práticas naturais possamos experimentar os moveres sobrenaturais. Para que o sobrenatural manifesto na minha vida natural
seja uma prática natural, parecendo um sobrenatural naqueles que recebem. No nome de Jesus. Não queremos orar para que o Senhor supra aqueles que estão com fome. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos supra e continue nos dando pão para alimento e semente para semear. Porque o Senhor disse, segundo a tua palavra, Paulo escreve, que o Senhor dá pão para alimento e semente ao que semeia. Nós não queremos somente pão. A nossa natureza é como o Senhor. E o semeador saiu a semear. E sendo o Senhor semeador, e sendo nós como o Senhor, seremos semeadores também. Semeadores do amor, semeadores do serviço, semeadores do perdão, semeadores da dedicação, semeadores do envolvimento, semeadores como fiéis dispenseiros. Seremos semeadores que lançaremos a semente de manhã, mas não recolheremos à tarde, porque não sabemos qual delas irá nascer. Mas praticaremos como soltando o pão sobre as águas, e mais cedo que nós imaginamos, Ele voltará. Pai, no nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, guarda eles, apacenta eles, Supremo Pastor. Oh, pastor das nossas almas, cuida de cada uma das tuas ovelhas nesses dias, porque o Senhor tem chamados a um cuidado e um pastoreio diretamente contigo, Senhor. Que o nosso cristianismo se envolva com o Supremo Pastor, mas que saiba viver em comunidade, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, se importando uns com os outros, dedicando-se uns aos outros e cumprindo todo o propósito do Senhor, atendendo o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva, mas também repartindo o pão, porque discernimos o corpo. Oramos nessa noite e te agradecemos por esse precioso tempo, esse privilégio de termos comunhão, ainda que por meios da internet, ainda que por meios das redes sociais, mas somos agraciados por poder termos esse tempo de comunhão com os santos e liberação da tua palavra, no nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.